Oi, aqui é o Ailton do Escola de Trading e eu tô aqui para o nosso vídeo de análise ao vivo da semana. Primeiramente eu queria agradecer o nosso vídeo passado, você ter participado, né, você ter visualizado, e hoje a gente vai ver uma nova análise para um jogo de amanhã da Champions League entre Chelsea e Porto. É um dos jogos mais complicados da rodada. Eu gostaria de dividir com você essa análise. Antes de mais nada, também eu queria agradecer você estar visualizando esse vídeo agora. É muito importante para mim a sua participação. Comenta, compartilha com seus amigos, para quem você acha que pode fazer diferença esse vídeo. E vamos lá, né? Vamos para essa análise. Bom, então a gente está aqui na página do Academia das Apostas Brasil, jogo Chelsea-Porto, amanhã, 15:06 da tarde. E é a última rodada, né, da fase de grupos da Champions League. Tá? Vamos ver o que pode acontecer aqui. Antes da gente começar, eu queria deixar bem claro que de novo, né, como eu falei no vídeo passado, as análises que a gente faz aqui são voltadas para trading, tá? A gente não visa o final do jogo, tá? A gente visa uma meta, a gente visa uma porcentagem da banca total pra gente pegar com essa operação, e não interessa o que acontece no final do jogo, tá? Só interessa se a operação nossa dá certo ou não. E também queria deixar claro que no vídeo passado, algumas pessoas não entenderam direito o que eu quis dizer na análise. Aquela análise que eu fiz passada, eu não dei tip. A tip, se você não sabe o que é tip, é quando eu digo o mercado que você pode operar, tá? Naquela análise eu não dei tip nenhuma. Quando eu falei no final do vídeo sobre o mercado de gols, né, quando eu falei do over 1,5, né, no jogo do Paris Saint-Germain, eu quis dizer que se caso você fosse uma pessoa que quisesse operar em mercado de gols, esperando gols acontecerem, né, tem gente que não gosta de fazer under, tem gente que não gosta de fazer operação a favor do tempo. Então, se você fosse uma dessas pessoas, você poderia usar o mercado de gols esperando gols. E aí, o melhor que fosse o over 1,5, porque o 2,5 não valia. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, para não acontecer de novo algum mal entendido, eu vou fazer a análise, tá? Daqui pra frente eu vou fazer a análise do jogo e vou dar uma tip, tá? Assim fica bem explícito o que eu acho que a estatística está mostrando, né? O que eu acho, não. O que a estatística está mostrando que vale para o jogo. Tá? Então, assim fica melhor, não ocorre outro mal entendido. Então, peço desculpa se eu não fui claro nesse aspecto. Tá? Então, vamos aqui. Então, Chelsea-Porto, amanhã, última rodada da fase de grupos da Champions League. O jogo anterior entre Porto e Chelsea foi na primeira rodada, né, dessa fase de grupos. O Porto ganhou de 2-1. Os últimos 10 jogos em todas as competições dos dois times, né, o Chelsea vem aqui de uma campanha meio irregular, né, e tem 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Sendo que na Champions League, essa bandeira aqui da Champions League, ele ganhou do Maccabi de 4-0,
ganhou do Dinamo de Kiev de 2-1 e empatou em 0-0 com o próprio Dinamo dentro desses últimos 10 jogos. O Porto já vem de uma campanha um pouco mais regular, só tem uma derrota que foi na Champions League contra o Dinamo e teve um empate em 0-0 contra o Braga, que foi no campeonato português. O resto, o Porto só tem vitórias. Então o Porto vem de uma campanha mais regular do que o Chelsea. Bom, essa análise aqui, como é para você que não, se você não tem muita experiência com análise de jogo, né, tá vendo isso daqui talvez pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, né, se você seguiu o outro vídeo nosso, essa análise aqui ele é um pouco diferente da análise que a gente fez do jogo do PSG, porque é um campeonato que não é de pontos corridos, né? Um campeonato que possui duas fases, sendo que uma é de grupos e a outra é mata-mata. Então a gente precisa levar em consideração algumas coisas diferentes aqui do que a gente fez lá. Então uma das coisas que a gente leva em consideração foi isso que eu acabei de mostrar, então, os últimos 10 jogos. E agora a gente vai ver aqui como é que está o grupo G, que é o grupo do Chelsea e do Porto na Champions League. Então o Chelsea é primeiro colocado, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados, 3 gols sofridos, 8 de saldo. O Porto vem em segundo, os mesmos 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A campanha é bem parecida. O Porto fez menos gols, fez 9. Sofreu mais, sofreu 6 e tem um saldo menor. Por incrível que pareça, o Chelsea vem mais irregular, né, na campanha, na temporada. E tem uma campanha melhor na Champions League. Pelo menos em questão de defesa e ataque, né? Tem uma campanha um pouco melhor do que o Porto na Champions League. E o que acontece aqui? Para você que não sabe o que vale a pena aqui na Champions League, essa faixa vermelha tá aqui. Quem ficar aqui em terceiro vai para a Liga Europa. Tá? Quem ficar, os dois primeiros são classificados para a fase de mata-mata da Champions League, porém o líder do campeonato, o líder do grupo, ele leva vantagem na fase de mata-mata, porque ele é cabeça de chave para o sorteio. A fase de mata-mata, eles fazem um sorteio para ver quem vai ser os adversários, quem vão ser os adversários, os confrontos. E o líder é cabeça de chave. Tá? Então os dois primeiros colocados brigam até o final, até a última rodada, para se livrar do sorteio, né? Para virar cabeça de chave. É o caso aqui entre Porto e Chelsea. Então aqui embaixo a gente tem a campanha deles. O Porto jogou fora de casa, empatou com o Dinamo de Kiev. O Chelsea jogou em casa, ganhou de 4-0 do Maccabi. Maccabi tem 0 pontos, é lanterna. O Porto ganhou de 2-1 em casa do próprio Chelsea, né, na primeira fase, na rodada de ida, né? O Porto ganhou de 2-0 do Maccabi. O Chelsea empatou em 0-0 com o Dinamo, que está em terceiro. O Maccabi perdeu, o Porto ganhou de 3-1 do Maccabi, fora de casa. O Chelsea ganhou de 2-1 do Dinamo. O Porto perdeu de 2-0 do Dinamo, jogando em casa. O Maccabi, tô olhando o Maccabi. O Chelsea ganhou de 4-0 do Maccabi fora de casa. E agora vão decidir
no primeiro lugar do grupo. Então, o que acontece aqui? A gente tem que levar em consideração alguns confrontos. Alguns confrontos tanto do Porto quanto do Chelsea. Para esse confronto aqui, o Chelsea vai jogar em casa contra o Porto. Então seria melhor que a gente olhasse os resultados do Chelsea em casa. Então o Chelsea ganhou de 4-0 do Maccabi, que é a lanterna, e ganhou de 2-1 do Dinamo, também em casa. O Porto fora empatou em 2-2 contra o Dinamo, que o Chelsea venceu. E o Porto ganhou de 3-1 do Maccabi. O Porto sofreu um gol do Maccabi aqui, e o Chelsea não sofreu. E os outros confrontos, o Porto tem uma derrota. O Porto tem uma derrota pro Dinamo, né? Aqui, derrota pro Dinamo. E o Chelsea tem uma derrota. Cadê a derrota do Chelsea? Chelsea tem uma derrota pro Porto. O Chelsea tem uma derrota pro Porto, né, que agora está sendo confronto direto. Então, nesse aspecto, a gente vê que realmente a defesa do Porto é um pouco ligeiramente menos eficiente do que a defesa do Chelsea. Aí o ataque também. A gente vê isso pelo confronto contra o Maccabi. O Maccabi é o lanterna, então é o time que mais sofre gol. Tem 15 gols sofridos. Então o Chelsea fez 4-0 no Maccabi. O Porto fez 2-0 contra o Maccabi em casa. Tá, então isso aqui é o jogo mais favorável para o Porto ter um desempenho bom, né? Porto em casa jogando contra o Lanterna, 2-0. Chelsea em casa jogando contra o Lanterna, 4-0. Tá, então o ataque do Chelsea tá um pouquinho melhor. Depois disso a gente olha aqui embaixo. Média de gols marcados do Chelsea 3. Média de gols sofridos do Porto 1,5. Média de gols marcados do Porto 2,5. Gols sofridos do Chelsea 0,5. Aqui fica comprovado a defesa do Chelsea, a boa defesa do Chelsea. Média de gols marcados mais sofridos 3,5 do Chelsea, 4 do Porto. Isso aqui tá mascarado, tá? Isso aqui tá envolvendo o jogo contra o Maccabi, então mascarou um pouquinho esse dado aqui. Jogos sem sofrer 50% do Chelsea. Porto sempre sofre fora de casa. Sem marcar, Chelsea sempre marca, o Porto sempre marca também. 100% com over 2,5, 100% com over 2,5. Se você olhar aqui embaixo, no momento dos gols, né, a gente vê aqui que o Porto tem um momento ruim no primeiro tempo, o Chelsea não tem. Bom, levando em consideração esses pontos, tá, e que o Chelsea abre marcador mais vezes do que o Porto, eu acredito numa lei ao Porto, tá? Numa operação contra o Porto. Além disso, eu acredito num jogo de poucos gols, tá? Porque está em jogo a liderança do grupo. O Chelsea joga em casa, tem uma defesa melhor, não vai jogar aberto, tá? Porque o empate garante o Chelsea na liderança. O Porto tem que ir para cima e vai jogar aberto, então ele vai sofrer. Como a gente viu aqui, ó, o Porto sempre sofre, tá? Então ele vai jogar aberto e pode sofrer gol.
ele está arriscado a perder a liderança, a perder o segundo lugar para o Dynamo, que o Dynamo venceu o Maccabi e ele perdeu o jogo. Então os dois têm que tomar cuidado para não tomar gol. Por isso eu acredito num jogo de poucos gols com vantagem para o Chelsea, tá? Então por isso uma lei ao Porto. Olhando aqui na Betfair, a gente vê a odd do Porto, a lei, em 4.4. Então uma boa odd para a gente aplicar, tá? Então é essa a tip, certo? Então é essa a nossa análise da semana. Muito obrigado. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, peça o seu jogo nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!